Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. E no vídeo de hoje a gente segue explorando ali, contribuindo para a nossa playlist de História do Brasil. Vamos analisar mais um item de HB presente no TPS de 2024. Trata-se, dessa vez, do item 3 da questão de número 41. Vamos lá! O item está na tela e nessa oportunidade eu acho que a gente pode dizer que se trata de um item razoavelmente difícil. A banca teve uma certa criatividade e eu imagino que trouxe dificuldade para alguns candidatos, para muitos candidatos. O item diz o seguinte: no século XVII, a presença holandesa nas capitanias do norte contribuiu para a diversificação da economia da região, o que se comprovou pelo crescimento das atividades de criação de caprinos e bovinos. Mesmo que você tivesse dúvida em relação a esse final, o crescimento da atividade caprina, bovina, você consegue matar o item se você entende qual é o propósito da WIC, qual é o propósito da Companhia das Índias Ocidentais Holandesa quando presente em Pernambuco em particular. Houve uma tentativa de invasão de Salvador em 1624, que durou pouco tempo, mas os holandeses conseguem permanecer por mais tempo ali na década de 1630. Se você entende quais são os objetivos da WIC ou da VIC, você mata esse item sem grande dificuldade. Só que por que eu digo que a banca foi criativa quando propôs essa assertiva? Porque eu acho que ela dialogou com algo que está muito presente no senso comum aqui no Brasil. Essa ideia de que, olha, se o Brasil fosse colonizado por um outro povo que não o português, nós seríamos muito mais desenvolvidos, nós seríamos os Estados Unidos da América do Sul. Todo mundo que me provoca com esse tipo de afirmativa, eu digo, olha, os ingleses colonizaram os Estados Unidos, mas também colonizaram a Jamaica. Então, cuidado com essas considerações deterministas. Mas a ideia é, olha, os holandeses supostamente tentaram implementar aqui em Pernambuco um projeto de colonização pautado no povoamento, com a disseminação das atividades de subsistência, e esse tipo de constatação, esse tipo de avaliação da presença holandesa está errado. Os holandeses, quando criando a Companhia das Índias, a gente fala muito sobre isso lá no curso História do Brasil, tem algumas horas de aula dedicadas à União Ibérica, dedicadas à presença holandesa como um efeito colateral da União Ibérica. Havia, sim, no debate a respeito da criação da Companhia das Índias Ocidentais, alguns holandeses que defendiam um projeto de povoamento, algo mais focado na ocupação, no desenvolvimento daquele território em prol dos holandeses. Mas o discurso vencedor é um discurso mais bélico, é um discurso de confrontação com a Espanha. Afinal de contas, a Holanda já vinha em guerra com a Espanha, os Habsburgo espanhóis já estavam em guerra com os holandeses há mais ou menos 80 anos. Então, era muito mais o sentimento anti-espanhol que catalisou a criação da Companhia das Índias Ocidentais, de maneira que os holandeses queriam prejudicar, queriam comprometer o Império Espanhol e lucrar às expensas da exploração desse império. Eles miravam a prata espanhola e eles miravam o controle da produção do açúcar, tendo em vista que os portugueses agora faziam parte daquele império espanhol, o que modificou o relacionamento histórico entre Holanda e Portugal. Então, trocando em miúdos, o que a gente percebe é que a presença holandesa por aqui, em particular em Pernambuco, ela tem esse propósito de promover a plantation do açúcar e nada mais. Claro que existem algumas outras ações pertinentes,
A sociedade que se estabelece é uma sociedade diferente da, da sociedade portuguesa, mas olhando para a economia em linhas gerais, a WIC vem para o Brasil com o objetivo de dominar toda a cadeia de produção e distribuição do açúcar. A Holanda, ela não consegue e não tem interesse em promover a diversificação da atividade produtiva e uma demonstração objetiva de que, um exemplo objetivo de que ela tem dificuldade é que os holandeses vão importar muita coisa, né? Muitos dos alimentos consumidos pelos holandeses são importados diretamente da Europa. Os holandeses vão importar o trigo, os holandeses vão importar, inclusive, muita carne salgada para ser consumida por aqui na América. Então, qual seria o grande objetivo econômico da VIC, né, da Companhia das Índias Ocidentais? Os holandeses da VIC querem, sobretudo, controlar o mercado do açúcar. Esse interesse é estritamente comercial e estritamente voltado para a produção do açúcar, fazer Nordeste grande produtor de açúcar para a Holanda, refinar esse açúcar na Holanda, distribuir esse açúcar pelo continente europeu. Os holandeses permaneceram principalmente ali no litoral de Pernambuco. A resistência luso-brasileira vai se organizar no interior. Existiam alguns anos de guerra inicialmente, entre 1630 e 1635. Depois os luso-brasileiros assumem, né, o baque, aceitam em algum grau a derrota, mas vão se mobilizando posteriormente para um novo embate já na década de 1640. Então, o interior é tradicionalmente esse lugar de resistência, uma resistência mais hostil em alguns momentos, uma resistência mais leve em outras oportunidades. E por que eu estou dizendo isso? Porque a atividade pecuária, tradicionalmente na América Portuguesa, ela está no sertão, ela se dá no interior. Isso, inclusive, por conta da legislação portuguesa. As leis, olhando para a colônia, leis impostas pela metrópole, determinavam que o litoral deve servir predominantemente, prioritariamente, para a produção do açúcar, o plantio do açúcar. Plantio desse que é o produto por excelência da plantation luso-brasileira no começo do processo colonizatório. Então, essa mesma legislação determinava que a atividade pecuária deve ser fomentada no sertão e não no litoral. E se a gente olha para os conflitos entre portugueses e holandeses ali na década de 1630, a pecuária foi muito mais vítima dessa guerra nesse período, porque a resistência portuguesa lançou mão muitas vezes da política da terra arrasada e queimando território à medida que os holandeses avançavam, o gado muitas vezes acabava morrendo também. Se o gado não morria, esse gado era conduzido para o sertão, mais para dentro, mais para o interior do território da América Portuguesa. O aluno pode me perguntar, poxa, Rômulo, mas será que pelo menos essa parte dos caprinos não está certo? Será que os holandeses introduziram ou contribuíram à introdução dos caprinos na América? Tampouco. Essa parte também está errada. É claro que, eventualmente, alguns bois, algumas cabras, alguns bodes tenham sido inseridos por portugueses no litoral de Pernambuco. Isso pode vir de Cabo Verde. O próprio Maurício de Nassau tinha, lá no Palácio de Friburgo, no Recife, ele mantinha cabras que vinham de Cabo Verde, mas não havia essa pecuária avançada, essa preocupação com a atividade pecuária. No que diz respeito aos caprinos, eles foram introduzidos na América Portuguesa já no século XVI pelos portugueses, né? Vinham predominantemente de Cabo Verde e também das Ilhas Canárias, se eu não me engano. Enfim, a Holanda
quando no Brasil, os holandeses, quando no Brasil a Vick, quando atuando no Brasil, não tinha essa preocupação com a diversificação. Para encerrar, eu acho que vale a pena contribuições que a gente pode dar pensando em outros CCDs, em outros momentos, outros TPS nos quais temas similares possam ser cobrados. A Holanda traz sim algumas contribuições econômicas concretas, algumas contribuições econômicas reais nesse período. Uma primeira contribuição que eu entendo que é válida diz respeito à introdução do sistema de crédito. Os holandeses já eram grandes credores no século XVI e quando chegam aqui no Nordeste da América Portuguesa, vão confiscar muitos engenhos abandonados e circular a economia de que forma? Vendendo depois esses engenhos a preço de custo ou com condições muito facilitadas a outros luso-brasileiros que não se opõem à presença holandesa por aqui. Muitas vezes com o objetivo de facilitar holandeses e luso-brasileiros que queiram adquirir terra e, de alguma forma, investir no plantio de açúcar, os holandeses também ofereceram empréstimos para compra de escravos, compra de equipamentos, de maneira geral. Então, a primeira contribuição que os holandeses deram é essa complexificação do sistema financeiro por aqui. E uma segunda contribuição interessante é o dinamismo do comércio, né? Os holandeses se mostraram muito mais tolerantes. É interessante observar, o Evaldo Cabral de Mello fala muito disso, né? No negócio do Brasil, como antigos cristãos novos, que eram judeus convertidos ao catolicismo, né? No contexto ali de constituição do Estado português, alguns judeus que não aceitavam essa conversão, ou que se converteram, mas não estavam satisfeitos com isso, fugiram para países mais tolerantes. E muitos deles foram para a Holanda. E com o advento da colonização holandesa no Nordeste, muitos desses judeus portugueses que viviam por lá vêm para o Nordeste para atuar como comerciantes, por exemplo, e conseguem manter essa sua identidade religiosa. Então, muitos desses portugueses, esses judeus, vêm para o Recife e contribuem para esse dinamismo comercial. O Brasil holandês é um Brasil mais urbano, é um Brasil mais, claro, um Brasil muito preocupado também com o plantio do açúcar para exportação, mas que tem uma vida comercial maior, né, por conta desse maior dinamismo, por conta dessa pluralidade de identidades que estão ali trocando. E outra coisa que a gente pode enfatizar aqui, que talvez passe desapercebido, é que essa presença holandesa na América permite, pela primeira vez, que uma potência controle, de maneira geral, a partir da colônia, todo o processo de produção de um determinado produto, né, uma determinada matéria-prima produzida nas terras do Novo Mundo, que tem como destino o continente europeu. Os holandeses têm controle simultâneo da produção do açúcar, dos portos de fornecimento de escravos, refino, distribuição, transporte. E como resultado, os holandeses aprendem muito, né? E aprendem muito sobre essa integração transatlântica mais eficiente. De maneira que, quando expulsos da América Portuguesa, eles conseguem replicar essa integração transatlântica mais eficiente em outros territórios, né? Em novas colônias holandesas que vão competir com a produção de açúcar por aqui e muitas vezes levar vantagem por conta dessa expertise consolidada à época do Brasil holandês. Se havia outras culturas, em síntese, aqui em Pernambuco, né, na capitania, isso era muito mais por fascínio, por curiosidade, por considerações científicas. Já mencionei que o Maurício de Nassau tinha lá um zoológico no seu palácio, os holandeses, de novo, Evaldo Cabral de Mello, mas também Charles Boxer, que é um autor que escreveu muito sobre a presença holandesa no Brasil,
eles falam muito do fascínio dos holandeses pelo abacaxi, né? O abacaxi que era símbolo de fertilidade, que era símbolo da exuberância, da cultura dos trópicos, né? Da América Portuguesa e tal. Foi pintado por pintores holandeses, as propriedades medicinais do abacaxi foram estudadas, né? Também o Jardim Botânico, havia um jardim botânico é, em Pernambuco nesse contexto de Brasil holandês. A Vic está muito preocupada em trazer também espécimes diferentes que não existem por aqui, né? Plantas de Angola, os animais de Cabo Verde, falei aqui dos caprinos que vieram, enfim, existe essa preocupação, uma certa diversidade, mas só para associar curiosidade para estudos científicos. Não dá para dizer, como aparece aqui no item, como o item pressupõe, que a presença holandesa contribuiu para a diversificação da economia na região. Pessoal, está bem errado. Esse item mais difícil que os outros e certamente haverá itens mais difíceis nessa nossa caminhada, né, aqui do ponto para um ponto, quando a gente está buscando entender, está por trás dos itens, né, avaliando o gabarito dos itens também, aproveitando para trabalhar algum tipo de conteúdo a partir dos itens de TPS anteriores. Fico por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.